Então, galerinha, eu já disponibilizei ontem alguns temas, certo? No privado de cada um, outros eu já fui disponibilizando hoje. E assim que encerrar a aula, eu vou mandar o arquivo para o grupo do WhatsApp da turma. E, inclusive, a princípio, no início do arquivo, vocês vão encontrar todas as especificações que eu vou querer em relação ao trabalho, certo? Vocês podem usar as minhas especificações, inclusive, para serem como para vocês começarem a montar o trabalho de vocês. Vocês podem seguir a ordem que vai estar nele, certo? Do que eu vou estar pedindo. Então, em caso de dúvidas de como iniciar o trabalho, vocês podem seguir esses tópicos desses conteúdos, das minhas especificações. E embaixo, eu acho que eu disponibilizei, acho que foram mais 8 temas, com links, né, direcionados já para as páginas, com notícias. E para quê, né? Vocês, nesses links que tem essas notícias, que vem falando sobre a questão desses incêndios específicos, vocês vão utilizar eles já para terem noção de como é que pode acontecer um incêndio nessa área, né? Vocês podem pegar também o tema e pesquisar no YouTube, que tem vários incidentes, tem várias notícias também, certo? E é o seguinte, esses links, com essas notícias, para dar um direcionamento de como vocês vão trabalhar o assunto, porque vocês têm que ver cada tema como um estudo de caso, certo? Porque os incêndios, dependendo das áreas, dos locais, eles podem ser diferentes, como a gente mesmo viu nas aulas, que a questão do incêndio vai ter suas variedades de cores, de acordo com os materiais que estão sendo queimados. A gente vai ter que aprender a identificar quais são esses materiais que podem se tornar comburentes para ocorrer a questão do incêndio, certo? Então, a gente precisa conhecer eles, identificar as áreas de risco, que tem mais riscos e que há uma probabilidade muito grande de que aconteça e trabalhar em cima dessa probabilidade, certo? Então, é nesse momento que o técnico de segurança, ele vai precisar ter em mãos todo o cronograma que ele tem a respeito, né, das políticas que a empresa, ela desenvolve em relação à saúde do trabalhador, à segurança do trabalhador e também em relação ao meio ambiente, já que o SESMIT, ele vai trabalhar diretamente com todos esses órgãos que compõem esse processo produtivo, ou que produzam algum bem de consumo ou preste serviço, certo? Ele vai aparecer nessas especificações. Ou você vai produzir um produto, ou você vai estar prestando algum tipo de serviço. Então, de acordo com isso, quando a gente vê aquela questão sobre o PCMSO, né, que tem toda a descrição a respeito de todas as atividades, as áreas que incorporam uma empresa, por exemplo, uma indústria de processamento de alimentos, não é isso? Então, a indústria, ela é muito grande, então ela precisa de várias áreas para poder desenvolver a sua atividade. E diversas áreas, elas têm riscos maiores e riscos menores. Quando a gente vê o mapa de risco, né, a gente tem as áreas identificadas, quais são os riscos que ocorrem, a questão da extensão desse risco, aonde é maior, aonde é menor. Então, quando a gente pega esse layout, com toda essa imagem física da empresa, a gente já vai poder identificar as áreas de riscos, certo? Então, a gente pode até, inclusive, adaptar o treinamento de contra-incêndio para cada setor. Por quê? A questão dos extintores, a gente vai ter que mostrar para os trabalhadores de que o extintor, para determinado incêndio, ele tem que ser específico, como, por exemplo, se ocorrer
um incêndio numa cozinha industrial, certo? Não vai ser o extintor de água pressurizada ou de pó químico que vai ser utilizado, certo? Vai se utilizar um extintor que ele esteja de acordo com aquele tipo de incêndio e que a gente reconheça que ele, por exemplo, da classe A, da classe K, que são outros componentes, né? Quais seriam esses componentes? Nesse caso, como eu estou citando o exemplo da cozinha industrial, né? Que a gente, vamos pensar numa situação da cozinha industrial, que ela pode ser uma cozinha industrial de uma escola, a cozinha industrial de um hospital, ou até mesmo de uma grande empresa, certo? Então, o pessoal trabalha com muito óleo, certo? E o óleo, se ele não for muito bem utilizado, né, que tenha todos os cuidados, ele pode se transformar no inflamável e acabar gerando aí um sinistro ou um incêndio, né? Então, aí, esse trabalho, ele vai visar justamente a gente... Boa noite, Felipe. A gente expandir essa nossa visão que a gente tem, principalmente nessas últimas matérias que a gente vem vendo, a respeito dos ambientes, certo? Esses ambientes de trabalho que eles são diversos. Então, a gente vai poder expandir e identificar quais são as áreas de riscos e qual é o melhor treinamento que eu vou estar disponibilizando para os meus funcionários. Porque o primeiro requisito extremamente necessário, por mais que... Não, comecei agora. Por mais que a gente já tenha toda a parte instrumental feita, elaborada, já inclusive implementada na indústria, a gente sabe que nós precisamos começar pelo treinamento dos nossos funcionários, certo? E aí, pessoal, a gente também observa outro ponto muito importante a partir desse momento, que é, por exemplo, quando a gente fala sobre equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, a questão de sinalizações, de manutenção desses ambientes, de toda essa estrutura contra incêndio, faz parte das medidas de proteção coletiva, certo? Então, a gente sempre vai ter que estar observando. Então, por exemplo, o extintor, ele pode ser considerado como uma medida de proteção coletiva, um instrumento de proteção coletiva, pode ser considerado sim. Da mesma forma que a questão das sinalizações, das placas, das portas, corta-fogo, das escadas. Então, a nossa visão como técnico de segurança no trabalho é justamente reconhecer essas áreas frágeis dos ambientes e poder aperfeiçoá-los, certo? Atender essa demanda, atender à fragilidade que aquele ambiente possui, certo? Então, como essa é uma aula que a gente tinha que ter algumas práticas, ver uma questão em loco, a gente vai transferir isso justamente na importância que tem esse trabalho, que cada um vai pegar uma área diferente, vai estudar sobre a sua área, vai observar esses pontos que eu destaquei no trabalho, e vocês vão se aprofundar em relação a isso na pesquisa. Então, é importante conhecer o ambiente onde está sendo implementado as medidas de segurança, qual é a área, né? Qual é a atividade principal que é desenvolvida, certo? Por exemplo, numa indústria. Então, a gente pode pegar exemplo de uma indústria e vocês conseguirem, ou é até interessante vocês elaborarem um mapa de risco e começarem apresentando, iniciarem a apresentação expondo esse mapa de risco. Quais são os pontos mais frágeis, aonde é que há uma probabilidade muito grande de ocorrer um incêndio, certo? Qual a extensão que esse incêndio ele pode ser tomado? Então, a gente pode iniciar o trabalho dessa forma. Em seguida, eu já reconheço quais são os riscos, certo? Já sei aonde
qual área da minha empresa ela tem uma maior probabilidade de ocorrer um incêndio, e aí eu já vou começar a identificar o que pode ocasionar esse incêndio. Quais são as circunstâncias naturais que podem fazer com que esse ambiente, por exemplo, um armazém, ele se incendeie, né? Então, o que eu preciso mudar nesse ambiente, desse armazém, para poder evitar um possível sinistro, né? Eu vou ter que abrir mais ele para que entre mais ventilação, certo? Eu vou ter que interferir, eu vou ter que retirar mais a questão da concentração do que está armazenado e dividir e colocar em outro espaço, né? Então, a gente vai começar a avaliar quais são os possíveis riscos que podem ocorrer ali, quais são os congruentes que fazem parte, quais são os possíveis condutores de energia, certo? Então, aí eu vou identificar eles e vou dizer exatamente o que eu vou estar fazendo, o que eu preciso fazer, certo? Para evitar que ocorra um sinistro. Quais medidas vou estar implementando? Quando eu verificar isso, aí eu já vou justamente para falar a respeito do treinamento que eu tenho que dar para os meus funcionários. Qual seria o treinamento adequado que eu tinha que dar para eles? Será que aquele ambiente, por exemplo, é tão grande, apenas uma quantidade X de funcionários treinados daria certo, daria suporte, ou eu precisaria ter brigadistas, que inclusive quem está divulgando um curso de brigadista é Felipe, né? Como tá, Felipe? A demanda? Tá boa, professora. A gente está dependendo só de ver como é que vai ficar o decreto para poder acontecer. Pronto, é uma ótima iniciativa, uma ótima escolha de curso. Quem puder, faça, porque agrega muito, principalmente vocês que estão saindo de uma matéria que está tão fria, né? E está sendo muito exigido esse curso. Para atuar em algumas áreas tem que ter ele, senão não atua, é bem específico, né? Curso de quê? Brigadista. De brigadista. É um curso muito bom. É aquela história que eu sempre falo aqui. A gente está vendo o básico do básico aqui nessas aulas. E é para a gente ter uma noção de quais são os tipos de elementos que podem fazer com que a gente crie o sinistro, a gente identificar o que é o fogo, o que é incêndio, quais formas de propagação de incêndio que podem ocorrer, né? Quais tipos de extintores a gente tem, é bem básico mesmo, né? Já o curso de brigadista, não. Ele vai preparar você de uma forma mais avançada, né? Então, você, por exemplo, para você se tornar responsável, como aconteceu, trazer o exemplo do incêndio Joelma, né? Se lá tivesse uma equipe de brigadistas em cada andar, muitas pessoas não iriam morrer, né? Não iria ter aquele aglomerado, porque o sentido como iniciou o fogo, é acalmar os ânimos e ter organização. Porque se não tiver uma organização, a questão do tumulto, gente, os riscos, eles aumentam ainda mais, né? Então, uma proporção muito maior. Então, você tem um plano de casos de sinistro, de possíveis sinistros, e vocês saberem as estratégias, montar uma forma de saída, ele favorece demais no sentido de você poupar vidas, né? Então, assim, é muito bom, é muito necessário, e realmente tem áreas muito específicas que exigem isso, né? Se você não vai poder trabalhar, por exemplo, numa plataforma de petróleo, se você não tiver um curso de brigadista, se você for para uma área de eólica, é interessante que você tenha, né? Porque é uma área que é extremamente necessária, né? Então, Onde é esse curso, Felipe? Presta atenção nos status dele, viu? Que o cara é o divulgador. Oi? Onde é esse curso? Pode falar na gravação, professor? Claro que podem.
Pode falar sim. Faça marchar aí. Dia 13 agora, lá no César, Colégio César, o espaço. Em qual cidade isso fica? É a sua, Ah, é a sua. Você chama lá no grupo lá que eu lhe explico lá. Show, depois eu chamo Dá você um no oi para TV. Felipe. Certo? Então, assim, vocês fazerem é show de bola, é muito bom, agrega muito o currículo de vocês e é uma experiência muito, muito interessante. Então, quem puder, faça. Não percam tempo, não. Certo? E aí, em relação ao trabalho, é basicamente isso, certo? Felipe, tu viu o que eu mandei para você? Do incêndio que teve, que eu falei? Eu sempre vejo, professor. Ô, meu querido, ó, que coisa boa. Eu mandei um bocadinho de coisa para você. Gente, então, assim, eu coloquei como alguns critérios que vocês vão ter que apresentar, eu botei lá como as seguintes informações. A primeira é justamente o que eu falei agora, vocês realizarem a descrição das atividades que são desenvolvidas nesse ambiente. Segundo, quais são os riscos presentes neste ambiente de trabalho. Em seguida, fazerem a descrição das possíveis situações de sinistros, os quais podem ocorrer nesse ambiente. Quais são as técnicas de prevenção de possíveis incêndios, a descrição do tipo de extintor utilizado para o tipo do incêndio, e vocês vão citar, como futuros técnicos em segurança do trabalho, quais medidas poderiam ou podem ser tomadas para combater possíveis sinistros por meio das medidas de segurança coletiva, certo? Então, mas como é que eu vou falar sobre a questão da segurança coletiva? É justamente isso, é vocês... Oi? Quem falou? professora. Oi, meu bem. Estou lhe ouvindo. Então, vocês falarem, justamente assim, hoje eu vou dar uma aula sobre a questão, a importância das sinalizações, né? E a gente, como eu falei, sinalização é um tipo de medida. Pode deixar, coloco. Coloco sim. Entendido. Então, as sinalizações é um tipo de medidas de prevenção coletiva, né? Então, a gente pode se deparar ainda com determinadas áreas de trabalho que não é sinalizada. Vamos lembrar a respeito daquele exemplo que eu citei até mesmo, que aconteceu comigo, que foi quando começou um pequeno princípiozinho de incêndio no pó da madeira, onde eu estava, no ambiente de trabalho. E começou assim, do nada, a gente estava muito despreocupado e conversando de boa, e ocorreu isso, né? Então, se eu não tivesse naquele ambiente de trabalho um extintor, certo? Se não tivessem pessoas que soubessem manusear aquele extintor, e aí? O que poderia acontecer? Poderia se estender e se transformar num incêndio, né? Tomar uma proporção muito grande. Então, por exemplo, se eu chego em uma obra que tem construção civil, que está, por exemplo, no canteiro de obra, e eu observo a questão da bancada, se a bancada está organizada, verifico se as ferramentas, principalmente aquelas serras que são utilizadas para cortarem a madeira, elas estão realmente tendo a manutenção que devem ter, com a frequência que devem ter, né? Se o motor dela está funcionando devidamente. Uma coisa que é muito importante é a limpeza. Se esse ambiente ele está limpo, né? Isso quer dizer o quê? É quando eu terminar de fazer o serviço, eu retirar todo aquele pó que está ali ao entorno e deixar ele em um outro canto, certo? Tirar ele próximo da questão das máquinas, que poderiam estar quentes, né? E isso fazer com que fossem os 3 elementos importantes para iniciar um sinistro. Então, assim, eu
colocar como imprescindível uma responsabilidade, orientar o meu funcionário da necessidade que ele tem justamente de fazer essa limpeza, deixar esse ambiente limpo, é uma forma que a gente tem de evitar que situações que possam ocorrer e saírem do controle, elas não aconteçam, né? Então, se aquele funcionário, naquela situação, tivesse retirado o saco com o pó da madeira, não ia ter ali aquele material que, ao lado do calor da máquina e o oxigênio que tinha no ambiente, pudesse gerar o que gerou, esse princípio, esse sinistro em relação ao incêndio, né? Então, se não houvesse aquilo, com certeza não teria ocorrido, aquela situação não teria acontecido. Então, assim, a gente vai expandindo a nossa percepção a partir do momento que a gente conhece o ambiente onde a gente está. Por isso que a gente tem que ver essas áreas de uma forma bem separadas. Por isso que está a importância da gente aprender a reconhecer o mapa de risco e ler ele. O que aquelas imagens, aqueles símbolos, eles significam, por que eles são importantes, né? Então, é a partir desse momento que a gente começa a observar o quanto essas matérias que a gente vem vendo, elas vão se cruzando, certo? Porque, para eu poder fazer justamente esse reconhecimento, eu preciso entender o que diz lá no meu PCMSO, eu preciso entender o que diz o SMS, como está a questão da saúde, meio ambiente e segurança. Eu preciso ler esses dados e entender eles. Por que ter esses dados e não poder transformá-los em informações, eu não souber fazer essa leitura, então não vai adiantar de nada. Justamente esse projeto, esse trabalho da gente vem para trazer essa visão, certo? Cada um de vocês vão apresentar áreas diferentes, com riscos diferentes, e claro, pode ter medidas que são semelhantes aos outros, pode ter, certo? Mas tem áreas que a gente vai ter que ter um cuidado maior, que vai ter que precisar de outras medidas, certo? Outros sistemas de segurança, que são um pouco mais específicos para a área. E como não dá tempo a gente ver tudo, a gente vai utilizar esse trabalho justamente para a gente identificar essas diversas áreas de princípios de incêndios. Ok? Tá claro? Ou tá escuro? Tá embaçado. Embaçado? Mas desembaça, Professora, cara. Inclusive tem uma esponjinha que eu agora não lembro o nome, que ela é muito inflamável. É uma amarelinha que o pessoal da eólica usa para vedar as entradas de uns conduítes que tem. Uma vez a gente incendiou uma bolinha dela, o fogo foi rápido, igual a caldo de cana. Porque ela queima bem mais rápido, no caso. A capacidade, por exemplo, que ela, se você tiver vários elementos desse dentro de um local... Ponto de ignição, né? Porque é justamente o material, é aquilo que vai ser queimado. É o alimento. Pronto, no edifício Joelma, ele não se expandiu devido à questão do nylon, das cortinas, da madeira, ele não cresceu por isso, porque o fogo, a tendência do fogo é ele ir até onde ele pode em relação a onde tem material que ele possa queimar, que ele possa se alimentar. É como uma fome que o incêndio tem, certo? Então, esse material que tem na sua empresa, se tiver em um armazém que não tenha as recomendações adequadas, meu querido, se pegar um período de pico que vai estar muito quente e tendo uma concentração exata do oxigênio, é um incêndio na certa, certo? Então, nessa situação, elas precisam ser muito bem armazenadas. Eu acho que nem pode colocar elas em ambientes muito fechados, tem que entrar um pouquinho de ventilação, porque elas queimam muito rápido, e aí se espalha muito mais rápido.
E todo ambiente tem. No meu caso, na minha área, eu trabalho muito propensa à questão de, além de choque, mas, por exemplo, quedas de energia. Frequentemente acontece quedas de energia. Se a minha instalação ela não estiver adequada, se eu não fizer a manutenção com frequência, se houver uma queda de energia mais pesada, pode dar um curto-circuito inicial um incêndio. Então, tudo vai depender da nossa área, tudo vai depender muito de qual atividade você vai desenvolver, qual é essa atividade que ela gera, que é mais propensa a ocorrer o incidente, sabe? Por isso que a gente tem muito, sim, observar de uma forma expansiva, sair da nossa área, da nossa zona, e enxergar de uma forma maior todas as circunstâncias. E aí, por isso que a gente vê que o curso, ele é um curso interdisciplinar. A gente precisa ter várias ferramentas para ajudar a gente a criar um projeto que proporcione segurança adequada para todos os funcionários. É isto. Então, vamos lá, a questão da sinalização. Qual é o objetivo? Né? É reduzir o risco de perdas humanas mediante a informação de saídas de emergência, rotas de fuga e locais seguros, e garantir a adoção de medidas adequadas na evacuação de prédios, edificações e demais obras civis. Então, gente, se eu não tiver um ambiente sinalizado, se as pessoas que estão nesse ambiente, eles não conheçam as sinalizações, eles não entendem a questão das placas, é a mesma coisa que, por exemplo, eu pego um carro e saia e não consiga interpretar as placas de trânsito, certo? Eu não vou entender o que significa um cortado. Eu não vou entender o que significa a questão da faixa amarela, certo? Então, se eu não entender isso, eu não vai adiantar de nada, certo? Eu vou continuar exposta a um possível risco. Então, eu preciso ler essa informação, preciso entender o que ela passa. Até porque a gente não vai chegar sempre em um ambiente em que todas as pessoas entendam, possam distinguir, porque a gente vai entrar em diversas áreas, se Deus quiser, vocês vão trabalhar com muita coisa, em áreas diferentes, mas a gente pode pegar uma empresa que tenha funcionários extremamente letrados e a gente pegar uma área de uma empresa que a gente tenha funcionários que eles possam ser analfabetos, certo? E a gente precisa repassar isso para eles, a gente precisa treinar eles e mostrar o que significa, por que é importante, certo? Então, a gente precisa, a sinalização, ela seria uma medida de proteção coletiva, com toda certeza. Ela é imprescindível. Então, a sinalização de emergência, ela tem como finalidade reduzir o risco da ocorrência do incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro na edificação em casos de incêndio. Então, de acordo com o item 23.2.5 da NR23, que fala sobre a proteção contra incêndios, as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos indicando a direção de saída. Então, por exemplo, a gente está com um incêndio no ambiente de trabalho e a gente tem essas rotas de fuga. Vocês vão orientar as pessoas para seguirem essas rotas de fuga, mas se as pessoas não souberem identificar, não souberem porque elas são importantes, imagine aí, 100 pessoas numa escada de rota de fuga, ficando parados com medo e obstruindo aquele local. Vai adiantar de alguma coisa? Não vai adiantar de nada, né? Então, essas pessoas, elas precisam reconhecer
essas sinalizações e saberem da importância que elas têm. Então, as placas, adesivos de sinalizações destinados a facilitar a localização dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, saídas de emergência e demais orientações necessárias à segurança em um ambiente. Então, ela proporciona justamente essa estabilidade. E aí a gente vê isso na NR26, para complementar a NR23, que é Prevenção e Combate a Incêndio, a 23, e a 26, ela vai falar justamente sobre a questão da sinalização de segurança. Então, uma está complementando a outra. E, ao mesmo tempo, aquela NR5, que é de equipamentos de proteção individual e coletivos, vai estar complementando também essa NR23, né? Então, é permitido o uso de normas estrangeiras reconhecidas internacionalmente, desde que não haja uma norma brasileira mais exigente sobre o assunto. As normas mais comumente empregadas são as seguintes: a NBR 9077, que fala sobre as saídas de emergência e edificações, a NBR 11.742, sobre portas corta-fogo para saídas de emergências, a IT número 11, saídas de emergências em edificações, corpos de bombeiros, a IT número 12, dimensionamento de lotação e saídas de emergência em recintos esportivos e de espetáculos artísticos, culturais, referentes aos corpos de bombeiro, e o IT número 20, que é de sinalizações de emergência, que também corresponde ao corpo de bombeiros. Então, imagine, na época que houve em relação à questão do incêndio de Joelma, essas normas, elas não existiam, né? Pela necessidade que o Brasil sentiu em relação à deficiência das normas de segurança, das normas sobre combate à questão de incêndio, sobre o próprio treinamento do Corpo de Bombeiros. Então, como não se desenvolveu para determinados aspectos uma lei, uma constituição forte e que ela realmente atendesse às exigências, determinadas normas internacionais, elas vieram para suprir essa necessidade, certo? Então, quem é bombeiro civil, né? Quem faz curso para ser bombeiro civil, então tem que conhecer e entender essas normas internacionais, certo? Elas vão ver de uma forma muito mais minuciosa. E aqui a gente tem algumas sinalizações, certo? Questão de saídas, as especificações de saída de emergência, a escada que está subindo, sinalização para subir ou sinalização para descer, né? Então, a cor vermelha ela será usada excepcionalmente no sentido de advertência em relação ao perigo. E as placas verdes, especificamente, certo? Para a questão das saídas. Há uma orientação e salvamento, né? Então, orientar a saída segura das pessoas. Então, visa identificar essas rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso. Então, o verde, ele vai significar que está livre, que é a questão de segurança, certo? Então, ela vai proporcionar justamente essa informação para o funcionário ou para as outras pessoas que estão ali ao entorno. Porque, necessariamente, o incêndio pode ocorrer e só não vai ser em um ambiente que vai ter funcionário na empresa. Pode ter outras pessoas que estão visitando o local, se for, por exemplo, em um teatro, né? A gente tem as pessoas que trabalham no teatro e tem as pessoas que estão no teatro vendo aquele determinado espetáculo. Então, eles vão precisar identificar e mostrar que essas placas, elas mostram uma saída segura. E as placas de proibição, né, que proíbem em relação à questão do fumo, né, entradas, então vai proibir ações capazes de conduzir ao início de um incêndio. As placas de alerta para áreas e materiais de riscos em potenciais, que visa alertar as áreas e materiais com potencial risco de incêndio, no caso explosão, choque elétrico, contaminação,
por produtos perigosos. Então, se for no ambiente farmacêutico, que eu tenha alguns produtos químicos, certo? Que eles podem prejudicar tanto a questão da saúde física do funcionário, mas também possa gerar um princípio de incêndio. Então, eu vou utilizar essas placas de alerta. As placas de alerta sempre amarelas. E de equipamentos, para indicar a sua localização e orientar em relação ao seu uso, né? Então, visa identificar a localização e os tipos de equipamentos. Não sei se vocês já viram as caixas aonde colocam a questão das mangueiras, não é isso? Então, qual é a sinalização delas? É justamente a sinalização vermelha. Então, aonde estiver esses recursos que podem ser utilizados no processo de combate a incêndio, eles vão ter uma sinalização vermelha. Os chuveirinhos, vermelho. Então, é uma cor específica, é uma cor padrão para cada tipo de sinalização, né? Então, as sinalizações complementar tem a finalidade de complementar através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas a sinalização básica nas seguintes situações: indicação continuada de rotas de saída, indicação de obstáculos e riscos de utilização de rotas de saída, mensagens específicas que possam acompanhar a sinalização básica, onde for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo, informar circunstâncias específicas em uma edificação ou área de risco através das mensagens escritas, demarcar áreas para assegurar corredores de circulação destinados às rotas de saída e os acessos de equipamentos de combate a incêndio em locais ocupados por estacionamento de veículos e depósito de mercadorias e máquinas ou equipamentos de áreas fáveis. Então, a gente tem uma diversidade de sinalizações e de estratégias que a gente pode utilizar para proporcionar mais segurança, certo? Como, por exemplo, se um ambiente das escadas durante um período da manhã ele estiver claro, as pessoas vão conseguir identificar, elas vão ver de uma forma bem mais visível e vão saber entender o que cada sinalização está respondendo. Mas, se de repente for à noite, um sinistro estiver acontecendo durante a noite, certo? Então, esses espaços, eles precisam ter um tipo de iluminação própria, certo? Que fique iluminado durante a noite, né? Como mostra aqui nessa segunda imagem, que os corredores e as escadas, elas vão ter uma iluminação diferente, né? Então, em saídas de emergência, podem ser utilizadas fitas e placas fotoluminosas, facilitando, quando necessário, a evacuação imediata de um local quando ocorrer, como, por exemplo, o processo da falta de luz, certo? Então, essas sinalizações, a gente vai trazer elas também para o nosso trabalho. Você vai pegar a área que você vai estar estudando, e vocês vão identificar os setores dessas áreas, onde vão ter maior foco de princípio de incêndio, e vocês vão colocar as sinalizações adequadas. Numa área de trabalho, em um escritório, ou, por exemplo, num corredor, vocês vão colocar quais são os tipos de extintores que são necessários ter lá, certo? Quais placas são interessantes, de acordo com o risco vocês colocarem. Então, a gente vai utilizar essas informações no momento que a gente vai estar desenvolvendo o trabalho da gente, tá certo? Então, a sinalização, quando os equipamentos ficarem atrás de pilares, cantos de paredes, escadas e demais situações que vão ficar escondidos. Então, a sinalização ela deve apontar nesses locais a direção onde estão aqueles equipamentos. Então, falta de indicação da porta de saída e da rota a ser tomada, principalmente em locais de reunião de pessoas, tratando-se da sinalização comum ou integrante do sistema de luz de emergência. Então, falta de indicação da saída de emergência ou escada de segurança nas portas porta-fogo, na face voltada para os halls. Então, falta de indicação de número de andar nas escadas. Então, eu não ter essas informações vai obstruir
totalmente o meu plano de segurança contra incêndio, certo? Então, eu preciso, como por exemplo, eu tenho um ambiente, nesse ambiente, todos os dias eu receba, por cada período, 200 pessoas, 250 pessoas, mas, será que aquele ambiente, ele suporta tudo isso? Ele vai comportar aquela quantidade de pessoas se de repente ocorrer um incêndio? Como é que vai ser? Né? Eu tenho várias pessoas naqueles locais que eu nem deveria ter. Então, eu preciso ter ideia, em média, para que aquele ambiente ele vai ser utilizado. Por que nos estádios de futebol eu tenho ingresso X, certo? E eu tenho, de acordo com o ingresso de quantas pessoas eu vou ter lá, eu vou verificar quantas saídas de emergência são necessárias, né? Então, eu preciso trabalhar com valores, eu preciso trabalhar com números exatos. Eu não posso identificar que uma área, ela só vai aguentar ter 130 pessoas, onde 30 pessoas vão poder ficar em pé, e no local eu ter 200 ou 300 pessoas. Se ocorrer um processo de sinistro, no mínimo, as pessoas vão sair, ficar desesperadas e vão começar a derrubar umas outras e aí obstruir as saídas, ou se não, começar a passar por cima dos outros, a pisotear as pessoas vão rir. Vocês estão entendendo a dimensão de como é em relação, quando a gente fala sobre as medidas de segurança na questão de combate e prevenção a incêndio? Ficou mais complicado ou menos complicado? Hein, gente? Pessoal, ficou... Como é que tá na cabeça de vocês? Não tô ouvindo. Pronto, ótimo. É meu fone, professora, que hoje tá dando problema aqui. Oh, meu Deus. Oba, Yasmin tá entendendo tudo. Beleza, perfeito, ótimo. Então, a gente vai justamente pegar essas áreas e identificar essas áreas e vai observar, assim, a dinâmica, a gente vai entender como ela funciona, como é o dia a dia desse ambiente. Se Felipe quiser utilizar a área dele, que ele já passou até mesmo por uma situação, já viu um pequeno sinistro ali, um princípio, né, de uma possível situação de incêndio, quiser falar sobre isso, no trabalho dele, pode falar. A importância é a gente trazer o máximo de informações que a gente puder das diversas áreas que a gente vai encontrar no decorrer do caminho. Certo? Porque eu, inclusive, tenho uma opção de trabalho que eu coloquei lá, incêndios residuais, em casas, né, residenciais. Porque acontece, e quando eu estava pesquisando, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, a gente teve um aumento de incêndios em residências de quase 60%. Então, olha como é um dado tão importante, mas que a gente acaba não ficando assim, fica muito disperso, porque acaba não sendo uma realidade nossa, por não acontecer próximo a gente, certo? Mas, assim, são dados que a gente tem que trabalhar e tem que ter eles em mente, conhecer eles. Se a gente começasse a, de repente, a trazer isso para as nossas casas, a gente ia ficar até mais seguro. Talvez não acontecesse essa quantidade de incêndio que ocorre. Mas é isso, eu trouxe outro exemplo. Eu trouxe o exemplo de uma que eu vou disponibilizar para vocês. Mas ele não está da forma que eu vou cobrar. É mais a título de informação. Eu andei pesquisando a respeito das cozinhas industriais. Teve uma época que eu fiz um trabalho no TCC sobre cozinhas industriais. E assim, a gente percebe que é uma área a qual ela tem uma capacidade muito grande e um risco muito alto de ocorrerem incêndios.
Porque quando a gente fala de uma cozinha industrial, não é aquela cozinha do restaurantezinho da esquina que é pequeno. Não, é uma cozinha industrial mesmo. Realmente aquela cozinha grande, que ali tem diversas pessoas trabalhando. E uma característica em relação a essa área é o seguinte: as pessoas, né, que estão trabalhando na cozinha industrial, elas trabalham contra o tempo, né? Eles trabalham procurando estarem sempre à frente do tempo. Pela questão de horário de funcionamento, se for uma cozinha de um restaurante, de um hotel, por exemplo, né? Ou se não, de um restaurante que é bastante movimentado, as pessoas chegam querendo comer logo. Se a gente pudesse, a gente sentava, pedia comer, e quando fechava a boca, o comer já estava na mesa, né? E eles precisam atender à demanda. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas que trabalhem nessas cozinhas, elas trabalhem sob pressão. E ocorrem tantos acidentes nas áreas de cozinha, de cortes, de queimaduras, devido justamente a essa pressão. Então, muitas vezes, devido a essa parte dos instrumentos de trabalho, liquidificador, torradeira, fogão industrial, são elementos que trazem são muito propensos a, de repente, acontecer um incêndio, certo? Se tiver um pequeno vazamento de gás ali, naquele ambiente, com um ambiente que também já está bastante quente, certo? E vai facilitar muito que ocorra uma explosão. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Então, essas áreas de cozinha industrial, elas refletem um risco altíssimo para as pessoas que estão lá, né? Precisa ser um ambiente bastante ventilado, onde as pessoas, elas que trabalham, tenham treinamento em relação à questão de combate a incêndio. Tem que ser um ambiente também, ao mesmo tempo, muito controlado pela questão da manutenção, que é imprescindível para poder proporcionar segurança para o funcionário, para ele trabalhar melhor. Então, é importante a questão de verificar as mangueiras se estão adequadas, é importante verificar como se está tendo vazamento de gás, é importante verificar os fios dos eletrodomésticos, porque podem estar desgastados, tem fiação nessas áreas que elas são diferentes, né? Não é aquele fio comum que a gente, como um fio de uma extensão ou um fio padrão de um liquidificador. Geralmente podem ser cabo PP, que ele tem um revestimento mais de uma espessura maior, certo? Que aguenta mais a pressão. Então, a gente tem que saber se realmente ele está adequado, se aqueles eletrodomésticos, eles estão realmente adequados para o padrão do movimento, né, da demanda que pode ocorrer. Então, a gente tem que avaliar muito o local. E uma coisa que a gente não pode deixar de ter é a questão também do extintor, né? E o extintor, lá a gente tem que verificar o extintor A, que é o de classificar para o ambiente de cozinha. Então, eu vou colocar ele, deixar ele visível em um ambiente que, para eu ter acesso, ele não seja obstruído, tem que estar de livre acesso para as pessoas poderem pegar, em caso precise. Precisa estar a sinalização dele, ele precisa estar em ordem, se tiver passado da validade, então ele não vai adiantar de nada, ele está ali, está totalmente errado. Então, ter também essa preocupação, essa cautela de fazer essa verificação, esse checklist desse equipamento para saber se ele está em dia, se ele está em ordem. Então, gente, são essas estratégias que a gente vai observando nesses ambientes que a gente vai estar trabalhando, certo? Gente, a melhor coisa até que a gente pode fazer é aquela coisa: a gente não sabe de tudo, a gente não conhece a realidade de todos os ambientes. Então, é sempre recomendado falar com as pessoas que estão no local.
principalmente aquelas que estão há mais tempo, porque elas vão poder relatar para vocês quais são os riscos que acontecem ali com mais frequência, quais são os acidentes mais frequentes, como as pessoas, será que elas reconhecem ou não, ou já ouviram falar sobre a questão de combate a incêndio, sobre as medidas de prevenção, né? Então, a gente fazer a entrevista com os funcionários, ouvir eles, é uma forma da gente poder elaborar melhor esses planos, certo? Esses planos de segurança. Então, a gente vai buscar essas informações em loco, que são informações ainda mais seguras, vindo desses profissionais que já estão há mais tempo lá.